pátria e a paz entre os povos da terra. Declaro aberto esse 39º ciclo do Instituto Melvin Jones. Solicito a companheira Ellen que faça uma breve invocação a Deus. Senhor, agradecemos por estarmos todos nós reunidos não gosto de ter pego de surpresa. Não tem problema, você pode falar o que você está sentindo. Invocamos a tua presença em nome do teu Pai. Amém. Agora uma saudação à bandeira. Bom, hoje nós começamos esse 39º, e o tema é a contribuição do Lions para tornar o português como uma das línguas oficiais das Nações Unidas. Eu agora vou passar a palavra para o companheiro João Roberto, que é o coordenador do Instituto Melvin Jones, Estudos Helenísticos, e ele vai explanar melhor. Bem, em primeiro lugar, é importante a gente fazer um registro do tema que foi discutido no primeiro fórum dos países de língua portuguesa, realizado há 2 anos atrás, onde o assunto foi objeto, inclusive, das conclusões do nosso trabalho. O Lions tem a sua participação comum, o companheiro Olavo de Vendeira, que é professor, integrante da igreja, governador do distrito, vai fazer uma contextualização, e o que nós pretendemos realmente seria poder desenvolver algum trabalho voltado à consolidação dessa proposta, que é uma proposta do Brasil, iniciada pelo nosso segundo palestrante, o Dr. Valdemir Bragança, para tornar o português uma das línguas oficiais. Então, eu gostaria de passar ao nosso companheiro, o professor Olavo de Vendeira, a palavra, que ele pudesse contextualizar um pouco sobre o Lions e sua atuação junto às Nações Unidas como membro integrante dos órgãos constitucionais. Muito obrigado, professor João Roberto. Claro que para nós é importante a gente colocar como membro do movimento helenístico, conhecemos bem como lá se desenvolveu e qual existe sempre aí uma indagação de qual é a nossa participação enquanto organização não governamental na Organização das Nações Unidas. Claro que o Lions teve início em 1917, através de um empresário de Chicago, que aos 38 anos, ele fez uma pergunta simples e foi capaz, com essa pergunta simples, de o que nós podíamos fazer para melhorar a vida do nosso semelhante, né? E com isso fundou uma organização que se disseminou pelo mundo todo. Em 1920, né, depois de fundado lá em 1917, em 1920, houve a internacionalização do Lions, quando o Lions se internacionalizou com a criação do primeiro clube fora dos Estados Unidos, que foi no Canadá. E nós aí depois, nós temos 1927 lá no México, né, nas décadas de 50 e 60, a expansão internacional, nós chegamos aí, hoje, né, a grande expansão foi na década de 50 e 60, e hoje nós estamos presentes em 210 países. Mas o fato preponderante com relação às Nações Unidas, você sabe que nós tivemos aí, ao longo daquela década de 1940, nós tivemos aí a Grande Guerra, né, a Segunda Grande Guerra, e essa Segunda Grande Guerra trouxe vários envolvimentos de quase todos os países, né, se conflagraram naquela guerra, e houve aí prejuízo, né, e houve também uma quantidade de pessoas mortas, né, incalculável, que naquela época não se esperava que chegaria a tanto, né? Mesmo até porque nós tivemos aí o grande evento
lá de Hiroshima e Nagasaki. Aquilo foi um trauma, né, para o mundo todo. E aí Roosevelt imaginou, nós tínhamos já uma organização, né, de países, um conjunto de países que buscavam a paz. Mas Roosevelt imaginou-se estabelecer uma carta entre as nações de tal maneira que todas as nações procurassem buscar exatamente a paz. Sempre buscarem a paz e nunca a guerra. Então, em 45, né, 24 de outubro de 45, foi exatamente a primeira, o estabelecimento, a elaboração dessa carta e o estabelecimento dos estatutos da ONU. Então, aí já o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ele reuniu-se com o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, e outros líderes mundiais da época, para assinar a Carta das Nações Unidas. Mas esta carta, o mais importante, quem começou exatamente a elaborar essa carta e lançou os princípios dessa Carta das Nações Unidas foi o Roosevelt, né, antes de morrer. E o Roosevelt convidou várias instituições, entre elas uma organização não governamental que já tinha pontos espalhados pelo mundo, né, da organização, que foi o Lions. Então, ele convidou, na época, naquele mesmo ano, que foi pedido pelo fundador do Leonismo, Melvin Jones, e aos presidentes internacionais do Lions, já à época já tinham sido Fred Smith e Skinner, para que ajudasse a desenvolver a Carta Constitutiva da Organização da Organização das Nações Unidas, com foco exatamente de como as organizações não governamentais pudessem ajudar na manutenção da paz. Então, o Lions, né, através do Melvin Jones, fundador do Lions, e através dos outros dois presidentes, o nosso Fred Smith e o Skinner, que permitiram exatamente colocar na Carta das Nações Unidas exatamente a participação e também a visão, né, de como trabalhar a paz entre os povos, exatamente através dessas organizações não governamentais. Então, claro, na época o Lions já era uma organização internacional, né, e que estabelecia, né, princípios de ajuda humanitária, né. Durante os anos seguintes, principalmente a ONU se desenvolveu e foi criando vários órgãos, entre eles a própria Unicef, que estabeleceu talvez aí toda a programação, os programas de ajuda da Unicef, foi o Lions, também participou da organização disso, e também a Organização Mundial da Saúde. E depois a própria Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então, vocês podem ver, por exemplo, a participação efetiva do Lions, enquanto uma organização não governamental, participando exatamente na elaboração de estatutos, fundamentos, objetivos, propósitos dessas organizações da própria ONU, junto aos países todos do mundo, né? Então, desde o início, o relacionamento entre o Lions, o Lions Clube Internacional e a ONU, tem se limitado assim, a esforços humanitários. Porque o Lions, antes de mais nada, é uma organização não governamental, mas exatamente em cima de esforços humanitários, serviço humanitário, né? E de acordo com os seus objetivos declarados, o Lions Internacional não tem nenhuma. É importante deixar claro que o Lions Clube, dentro da ONU, não tem nenhum envolvimento exatamente político, em assuntos políticos do Conselho de Segurança da ONU. Nós somos uma organização não governamental dentro do Conselho Consultivo, não do Conselho Deliberativo, do Conselho de Segurança. Então é importante dizer isso. O mais recente da participação do Lions junto à ONU, como consultivo que foi, em 14 de maio de 2008, já ex-presidente do Lions Internacional, o companheiro nosso, Mahendra Amarasuriya, que era um banqueiro lá da Indonésia, do Sri Lanka, claro, e também Soren Petersen, chefe de uma organização das Nações Unidas, ligada à área, por exemplo, de serviço humanitário, assinaram uma carta de intenção na sede das Nações Unidas de Nova York, e que, na verdade, o acordo
se pautou em cima de compromisso do leonismo em atender às necessidades globais importantes de todas as nações. Entre elas, as metas de desenvolvimento seria a erradicação da fome e a pobreza externa, melhorar a educação primária e universalmente, promover a igualdade entre os gêneros e capacitar as mulheres, principalmente as mulheres, para assumirem, às vezes, a própria manutenção da família, que a gente vê muito isso no mundo todo, não é só no Brasil. Reduzir a mortalidade infantil, que é um problema que aí nós temos um problema universal. Melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, e vocês veem programas grandes disso, a malária e outras doenças. Então vocês veem que nós atuamos principalmente na erradicação da oncocercose e do tracoma na área da visão. É um trabalho de LAIS, é um grande programa de LAIS internacional. Assegurar a sustentabilidade ambiental, também dentro dos programas leonísticos, nós atuamos e somos consultivos da ONU com relação exatamente à área de meio ambiente, né, e desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento de todas as nações naquilo que a gente puder sempre trabalhar. Então esse é exatamente o maior relacionamento que o Lions tem como órgão consultivo da ONU. É isso. Obrigado, companheiro Olavo. Eu vou pedir ao companheiro agora que faça a apresentação do nosso companheiro Olavo, que acabou de trazer esse aspecto introdutório, e o José Raimundo. Olavo Divino Vieira, natural da cidade de Campestre, Minas Gerais, graduado e mestre em Física, advogado militante. Entrou no movimento leonístico em março de 1989 no Lions Clube Rio de Janeiro, Campo Grande, sendo que atuou em todos os cargos do clube. Foi governador do Lions no ano leonístico 2009-2010 e desde 2012 o companheiro Olavo é maçom e é especialista em meio ambiente e diabetes. Inclusive é o fundador de uma associação que trata sobre a diabetes em Campo Grande. Você. Professor José Raimundo Martins Romeu. É o professor José Raimundo, dia 15 de agosto, ele completou mais um natalício. 75. Nasceu na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Graduado em Engenharia e Física, reitor da Universidade Federal Fluminense por 2 anos, de 82 a 86 e 90 a 94. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 85 e 86. Membro do Conselho Diretor da Associação Internacional das Universidades, presidente do Conselho Latino-Americano da Associação Internacional dos Presidentes de Universidades 91 a 96, membro do Conselho Diretor da Universidade das Nações Unidas, em Tóquio, 2000 a 2007, pró-reitor de Assuntos Internacionais da Universidade Cândido Mendes, a 2000 até os dias atuais. É autor de vários livros, diversos artigos, conferencistas em diversos congressos e tem vários trabalhos científicos. E ele atuou como representante do primeiro setor no Fórum Local de Agenda 21. Muito obrigado, companheiro. Agora, então, nós temos o prazer de ouvir o Dr. Romeu fazendo registro também da presença da nossa professora Maria Simões, nossa primeira vice-governadora, companheira Benedito Chiara, segundo vice-governador do nosso distrito, companheira Francisca Talarico, ex-governadora do nosso distrito, companheira Sueli Silva, ex-governadora também do nosso distrito. Temos a presença também de demais companheiros líderes do nosso movimento, e é com prazer que a gente passa a palavra ao senhor para a sua disposição. Muito obrigado. Senhor governador, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, né? E só ouvir essa explanação do meu amigo Olavo sobre o Lions já foi muito bom. Já valeu a pena ter vindo. Vou encontrar o Olavo agora, mais amigos aqui. E eu queria cumprimentar a todos na pessoa do João Roberto Moreira. Todo ser humano se nutre de admirações. E uma das minhas admirações é o João Roberto Moreira. E há muito tempo, pela sua integridade, pela sua capacidade, pelo seu
espírito empreendedor, enfim, é um prazer estar aqui junto com o João Roberto. O tema é um tema muito interessante, que é como transformar o português numa língua oficial das Nações Unidas. A Aurora leu ali, eu fui do Conselho da Universidade das Nações Unidas, o mandato lá é de 6 anos, então de 2001 a 2007. É um conselho composto por 24 membros. Não há uma regra de divisão geográfica, mas o que se procura fazer é que se pensa o mundo em 8 regiões e se pensam em membros 3 por regiões. Então tem 3 da América Latina, 3 do Extremo Oriente, 3 do Médio Oriente, 3 da Europa, né, para haver um equilíbrio no conselho da universidade. Né? E todos os membros da universidade, cujas línguas eram línguas oficiais das Nações Unidas, tinham um serviço de tradução. Eles podiam se expressar na própria língua, porque havia um sistema de tradução que enfim, fosse tornar-se acessível a todos. Eu não tinha, porque o português não é uma língua oficial das Nações Unidas. Então eu tinha que procurar me expressar em inglês. Quer dizer, não é a mesma coisa do que num conselho ativo, dinâmico, a pessoa se expressar na própria língua, né? Então, é uma desvantagem que eu, por exemplo, sofri e que eu acho que existe em muitos setores, somente em discussões, contratos, nessa grande rede internacional. Né? Então, realmente, eu acho que é muito importante se fazer com que o português se transforme, se tentar a transformação do português numa língua oficial das Nações Unidas. Estaremos daqui a pouquinho aqui o doutor Valdemir Bragança, que é rotariano, Rotary Internacional, e que vem liderando esse movimento, né? Como pessoa, ele foi prefeito de Niterói, e é uma pessoa também maravilhosa, né? E vem liderando esse tipo de movimento. Agora, é preciso... Então ele vem falar sobre os passos que já foram dados para que o português se transforme numa língua oficial da Nações Unidas. Eu vou propor aqui um tipo de estratégia, né? Porque, evidentemente, o Lions tem representação nas Nações Unidas. O Rotary não sei se tem, né? Não. O Rotary não tem. O Lions tem... Acho que uma das poucas organizações não governamentais. Que são... Não a única. Mas eu acho que é preciso criar um movimento denso para que o objetivo possa se consumar. Né? Então eu quero trazer aqui uma sugestão que certamente será muito fácil para ser uma solução adotada pelo Lions. Né? É uma solução que inclui universidades. Talvez porque havia ter sido a origem, como do lado. E eu acredito na universidade como um fator de transformação. Aliás, quando foi criada a Liga das Nações, que depois deu origem às Nações Unidas, uma das entidades criadas, por sugestão da Liga das Nações, foi a Associação Internacional de Universidades, que tem até hoje a sua sede na Rua Bioli, em Paris, que é uma outra sede da Unesco em Paris. Tem a sede da Unesco. Por quê? E ela foi criada para que as universidades se desenvolvessem de modo consistente e orgânico, mas que também contribuíssem para a questão da paz mundial, que foi também o foco básico da criação da instituição do Lions.
Então, eu queria trazer aqui o seguinte: há uma associação de universidades que pouca gente conhece, mas eu sugeriria que o Lions fizesse contato com essa associação. É a Associação das Universidades dos Países de Língua Portuguesa. A sigla é AULP, Associação das Universidades. Seria o país de língua portuguesa, mas na sigla ficou AULP. Essa associação foi criada em 1984. Houve uma primeira ideia do presidente do Conselho de Reitores de Portugal, que tentou contato com a África, com o Brasil, essa coisa toda, mas as guerras de libertação africanas estavam muito recentes, década de 70. Então, havia uma animosidade entre as ex-colônias portuguesas e Portugal. Então, a coisa não prosperava, até que o presidente do Conselho de Reitores de Portugal, Simões Lopes, que era da Universidade Técnica de Portugal, nos procurou aqui no Brasil. E, por essa época, eu era o presidente do Conselho de Reitores das universidades brasileiras. Eu logo aceitei a ideia e vamos trabalhar juntos. E quando o Brasil, com suas universidades, esposou a ideia, os africanos se aproximaram. Né? Então fizemos uma primeira reunião em 1984, em Cabo Verde, e foi fundada essa associação. Pelo Brasil, os primeiros participantes foram a Universidade Federal Fluminense, de onde eu era o reitor, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Católica de Pelotas e a Universidade de Caxias do Sul. Em Portugal, a Universidade Técnica de Lisboa, o reitor da Universidade Técnica era o Simões Lopes, a Universidade Clássica de Lisboa, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro. Por Moçambique, a Universidade de Eduardo Mondlane, por Angola, a Universidade de Agostinho Neto, por Guiné-Bissau, o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, que eles não tinham uma universidade formal, mas era importante que participasse, e por Cabo Verde, a Escola Náutica, Instituto Amílcar Cabral e o Instituto Nacional de Investigação Agrária. Quer dizer, a ideia era, mesmo que países que não tivessem universidade, tivessem instituições, escolas, para já poderem começar a participar. A associação foi criada em Cabo Verde, na cidade da Praia, e logo depois houve uma reunião em Évora, com todo o simbolismo, pela antiguidade da Universidade de Évora. Foi a primeira reunião, e isso foi em 84, né, portanto há 31 anos. A universidade prosperou. Hoje a associação deve ter por volta de umas 300 universidades associadas. Quer dizer, então é um volume, é representativo. O primeiro presidente brasileiro foi o reitor de Caxias do Sul, Rui Pauletti, mas já existiram presidentes portugueses, angolanos, moçambicanos, e recentemente o presidente da AULP foi o reitor da Federal de Minas Gerais, Clélio Campolina, que logo depois, não sei se os senhores lembram, foi pouco tempo, mas foi o ministro da Ciência e Tecnologia. Quer dizer, é uma pessoa que tem, não é mais ministro, mas que tem uma responsabilidade, uma respeitabilidade, tem uma presença no cenário da educação político brasileiro, né? Que enfim, tem uma devoção imensa pela AULP. Agora, para dar essa informação um pouquinho mais focada, e lembrando, eu acho que acredito que o Lions esteja em todos os países da língua portuguesa. Então, pode haver uma integração forte, e essa massa universitária pode realmente ajudar na consecução do objetivo da língua ser uma língua oficial. Evidentemente, tem a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Mas a CPLP é mais política, né?
Quer dizer, os representantes são indicados pelos governos dos países. Já não, na ULP são instituições que são independentes, são autônomas, que são as universidades e que têm uma grande força e influência nos seus países e que precisam da língua portuguesa. Olha, aqui perguntando ao físico, como é que a gente estuda física? Em livros em língua inglesa. A grande maioria, que é o direito não, o direito ainda porque o direito é muito peculiar, mas nas ciências, nós ficamos nas mãos, nos livros de física, de ensino médio, a não ser o Dalton Gonçalves, que é um horror, né? É um drama. Então, e aí, para as bibliotecas, inclusive, a aquisição de livros passa a ser uma escada, quando esses livros podiam estar traduzidos na língua portuguesa. Entendeu? Então, são associados que vale a pena para trabalhar junto e para conseguir. Eu vou dizer algumas partes aqui muito rapidamente, porque o tempo está acabando aí, do estatuto. Né? Então, o estatuto tem como premissa o seguinte: o estatuto da AULP, né? Considerando as relações políticas e culturais que ligam os povos e governos dos países e regiões de língua portuguesa, considerando que a cooperação das universidades e instituições de ensino superior e investigação, aí o português, né, que é a pesquisa, né, dos países e regiões de língua portuguesa, resultará em vantagem para as instituições associadas e para um desempenho enriquecido de sua missão social, reconhecendo a importância e utilidade da língua portuguesa como vetor de difusão e promoção das aquisições e conquistas da ciência, cultura e tecnologia contemporâneas em cada uma de nossas instituições associadas e nas comunidades em que se inserem. Esse eu acho que é um conselho muito importante. Quer dizer, a consolidação da ciência, da educação, da cultura, né, e a tecnologia se consolidou mais se nós tivermos uma proteção e um prestígio da língua portuguesa. As universidades e instituições de ensino superior de investigação dos países e regiões de língua portuguesa decidem constituir um instrumento vocacionado a promover a cooperação entre si, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, e resolve, portanto, constituir a ULP. Objetivos, eu vou ler alguns apenas aqui. Promover e apoiar iniciativas. Primeiro objetivo. Promover e apoiar iniciativas que visem o desenvolvimento da língua portuguesa. Segundo, receber e apoiar o contributo de todos os que, em universidades e instituições de ensino superior de diferentes idiomas, estudam a língua portuguesa e as culturas nela vinculadas. É alguma coisa como a OPELF, né? Que é a Associação das Universidades de Língua Francesa, que tem a universidade de todo mundo aqui. A Prova Federal Fluminense é membro da OPELF desde que eu fui reitor. Né? Promover projetos de investigação científica e tecnológica conjuntos nas áreas ou temas de interesses associados, estimulando o crescimento da realidade, a cooperação dos povos e o desenvolvimento de cada um dos países. Incrementar o intercâmbio de docentes e investigadores que passa a ser facilitado pela presença ativa da língua portuguesa. Né? Promover a circulação de informação científica, técnica, pedagógica e cultural, intercâmbio de revistas e publicações científicas, bem como a edição e divulgação de trabalhos científicos em língua portuguesa. Então, veja bem, no escopo da associação, a questão da língua está muito bem situada. Bom, eu penso que é mais ou menos uma sugestão de estratégia. Quer dizer, eu acredito que o Laínos está nesses países, que são Cabo Verde, Moçambique, né? E, então podem se agregar as universidades desses países e
tendo como polo a ULP, ajudar nesse trabalho. A mesma coisa o Rotary, né? O Rotary também pode fazer isso, porque essa é uma estratégia para aumentar a pressão para que realmente a língua portuguesa, o doutor Valdeir vai mostrar aí a importância que ela tem hoje no mundo, né? Para que realmente a língua portuguesa possa ser uma língua oficial da ONU. Eu me coloco à disposição, se for necessário, para estabelecer os contatos com a associação AULP e para que em cada país já comece a ver essa sinergia. Hoje parece que hoje o presidente, se não me engano, é de Macau, né? O presidente é de Macau, né? Mas e aqui no Brasil, o Clélio Campolina, que não é mais o reitor do FMG, não é mais o ministro da Ciência e Tecnologia, mas é uma pessoa importante e devotado à questão da associação e, consequentemente, à questão da língua portuguesa. Então, eu queria deixar aqui essa sugestão para agregar força a essa ideia. Né? E quero dizer mais uma vez, a minha igreja está aqui no Lions, né? E exatamente, quer dizer, como o Rotary, eu sou membro honorário do Rotary, sou membro honorário do Rotary, mas o Rotary e Lions foi muito destacado aqui por lá, porque tudo isso nasceu daquela comoção terrível que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, inclusive citado aqui a obra dos físicos, né? A destruição de Hiroshima e de Nagasaki, né? Os físicos são os grandes culpados, né? E nós também são responsáveis por outras boas coisas. Mas então, era aquela ideia de buscar a paz. E realmente o que me enche de admiração em relação a lá e a outra é exatamente isso. Essa ideia de se criar a paz entre os povos, né? Eu não sei se todos conhecem, já ouviram falar de um discurso que foi pronunciado em 1948. Hoje com a internet pode se acessar tudo, né? Mas é um discurso pronunciado em 1948. E é muito curioso, porque ele foi pronunciado na Universidade de Harvard, quando uma pessoa recebeu o título de doutor honoris causa. Quem era essa pessoa? Um general. E quem era essa pessoa? O general George Marshall, que tinha sido comandante supremo das forças aliadas, né, da Europa. Né? E tinha sido escolhido pelo presidente Eisenhower, militar, general, como secretário de Estado. E ele criou o famoso Plano Marshall, que recuperou a Europa. A verdade é essa. A Europa saiu daquela catombe graças ao Plano Marshall. Mas é importante que ele diz no discurso dele o seguinte, discurso de um general em 1948, diz assim: os Estados Unidos da América nunca devem lutar contra países ou doutrinas, mas devem lutar permanentemente para que haja uma saudável e harmônica economia no mundo, reduzindo as disparidades. E numa outra frase ele diz: enquanto no mundo houver fome, dor, desespero e caos,
não haverá paz. Não há possibilidade de paz no mundo enquanto no mundo existir fome, dor, desespero. Isso em 1948. E essas guerras que a gente está vendo por aí, esses imigrantes, essas pessoas morrendo, o que é isso? É porque tem fome, tem desespero, tem dor. E aí, é o do Rodrigo, que é de lutar para uma humanidade mais igual, sem fome, sem desespero e sem dor. Obrigado aí pela... É um prazer de receber o Dr. Valdemir Bragança. Convidamos aqui para estar aqui à mesa. Ao lado. Eu posso falar uma coisa aí? No magnífico. O magnífico. Posso ainda falar uma coisa? Não, é o seguinte, eu queria deixar aqui uma notícia e dizer que, governador, eu conto com live. Eu hoje sou presidente da Associação Pestalozzi de Niterói, que tem um trabalho muito bonito. Ano passado atendeu 15.800 pessoas deficientes físicos e mentais, não é? E a gente precisa ter não é apoio material, mas apoio com ideias, com parcerias, né? Então, conta com lógica. Mas só tem um detalhe importante, tem que ser frisado, senhor Romeu, que é o seguinte: claro que Niterói para cima não está dentro do nosso distrito, mas nada impede que a gente possa realmente entrelaçar e fazer o trabalho. Porque lá é o distrito, já é o LC 11. Eu já fiz o governador Jovelino. Nós temos o prazer de recebê-lo, Dr. Valdemir. Eu vou pedir à nossa companheira Laura Carvalho que faça a sua apresentação. Professor Valdemir de Bragança, médico sanitarista e advogado, emérito da Academia Brasileira de Administração Hospitalar, benemérito da Academia Niteroense de Letras, honorário da Academia Brasileira de Trovas, membro do Rotary Club de Niterói Norte desde 1971, honorário do Rotary Club Niterói Araribóia, honorário do Rotary Club Belfort Roxo Lote 15 e Rotary Club Niterói Caraí, que ajudou a criar, assim como do Rotary Club Maricá. Tem participado de equipes de várias governadorias do distrito de Rotary, autor do livro Terceira Idade, coautor do livro Aborto e o Direito à Vida, e autor de diversos artigos, conferências e trabalhos científicos. Atualmente, presidente da Academia Fluminense de Letras. Obrigado. A nossa saudação ao senhor e dizer realmente da alegria de poder, em nome do nosso governador Maurício Eloy, fazer essa saudação inicial. Nós temos como estratégia, em todos esses nossos ciclos, que são gravados e transmitidos via internet, um público que já ultrapassa a 30 mil pessoas. Então, é uma forma que tem sido desenvolvida pelo LAIS nesse 39º estudo. E é muito prazer nós podermos estar debatendo o tema, que é o tema do apoio que o LAIS pode dar para o manifesto já consolidado, já debatido no último Fórum dos Países de Língua Portuguesa, para podermos endossar e caminhar juntos nessa direção. Então, eu sei que tem uma apresentação, a gente ia pedir permissão, inclusive, de depois inserir essa apresentação em nosso
em nosso site. E a palavra é sua, o ideal para a gente se fosse em torno de uns 15 a 20 minutos da sua Eu vou apresentação. ficar para mim facilitar. Só pediria que só Para não ficasse, ficar com torcicolo. só que só ficasse ali com uma questão bacana. Bom, eu estou aqui muito parceiro, eu tenho queridos amigos do Lário. Lário, né, Zé? Lário é irmão nosso. E esse final do magnífico reitor Zé Raimundo vem ao encontro do que nós pensamos, trabalhar juntos. Lário e o Só Rosto. que invertesse, para ter que Bem, Professor, você vai ficar aqui? esse memorial também é porque o Gravação filmando. presidente vai ficar também. Não, é para filmar, professor. Eu vou ficar por aqui. Bem, eu vou tentar falar em 15 minutos. Aqui ali estão as bandeiras dos 8 países que têm o idioma português como oficial. Mas o que mais eu estava lá na Universidade da Terceira Idade falando e pedi licença para vir para aqui um pouco, deixar lá um pouquinho. O que me angustia é verificar que o nosso idioma, a lusofonia, está presente em mais países, em mais continentes do que o russo, do que o francês, e esses dois idiomas já são oficiais da ONU. Competimos com o árabe, mas nós temos mais presença cultural do que o árabe. E o que é profundamente injusto o tratamento que a ONU tem dispensado aos povos da língua portuguesa, os lusófonos, que têm uma contribuição histórica extraordinária para a humanidade. É isso que eu vou tentar dizer em algumas... A senhora vai começar. O objetivo é não. Aqui está o mapa mundi, que mostra a presença, não é bom, pode passar. Isso aí é um mapa histórico. A circunnavegação, isso foi um feito extraordinário. Se fosse um anglo-saxão, se tivesse feito isso, teria muito mais evidência durante os povos, seria filmes, não é? Hollywood ia fazer um filme sobre esse, a Inglaterra ia buscar fazer um filme sobre esse grande vulto, Fernando de Magalhães, que andou pelos mares sem recursos, e era um português, mas era um português, se fosse um inglês, né? Teria outro valor. A língua portuguesa e o mar tem estreitas ligações. Claro que a estrada era o mar, né? Esse salgado caudal marinho levou a língua aos continentes. Valendo das grandes navegações transoceânicas dos portugueses, a lusofonia foi levada a todos os recantos da terra. A lusofonia é mais de idioma. A lusofonia é uma cultura, é um modo de ser que acontece. Aqui está o caminho que ele fez. Olha quanta coragem, quanta bravura, quanta ousadia que o nosso irmãozinho Fernando de Magalhães deixou para o mundo. Aqui também botei nas naus de caravela das frotas, demandavam novas terras da Limar. A língua portuguesa chegou, responde no cara. Onde ninguém imaginaria que um dia chegaria a pessoa lá para. Essa palavra de Sérgio Martins Pandolfo, que é um médico estudioso, ele lá de Belém do Pará, meu querido amigo, tem escrito sobre português e número. E ele mostra a quantidade de cidade, a quantidade de preocupações. É um livro muito interessante. Aqui, o nosso Camões, o grande arquiteto, o grande construtor da língua portuguesa, já visto a pouco e pouco, se desterra daqueles pátrios montes que ficavam o Caro, o Tejo e a Fresca Serra, de Sintra, e nela os olhos, a saída dos navegantes, deixando longe a paisagem. Olha como é que eles querem. Ficávamos também na amarga terra o coração, que as mágoas lá deixavam. E já depois que todas se escondeu, não vimos mais, enfim, que mar e céu. Olha que sensação, que angústia, não via mais nada. E continuavam, né? Olha a beleza de descrição de Camões. Eu dizia agora lá na Universidade de Brasília, se Camões fosse William Shakespeare, a passagem de Inês de Castro, que foi condenada à morte porque amou o príncipe, seria mais que Violeta, Julieta, Romeu e Julieta.
ela morre porque amou. Isso daria um senhor filme. Isso, Camões fala, põe-me onde haja toda a feridade, entre leões e tigres se verei, se encontrar posso piedade, que entre peitos humanos não achei. E sem Inês de Castro, me põe entre leões e tigres, se posso encontrar piedade, porque o peito humano não teve piedade de alguém que amou. Que coisa linda. Camões da Inês de Castro. É nosso idioma, né? Colocado para passar. Aqui, olha que beleza. Vamos ler junto? Ó mar, esse é Fernando. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te acusarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Aí ele perguntou, valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena, e a alma portuguesa não é e não foi pequena. Para todas ira, foi ousadia, né? E foi além, pegou a sangue, empurrou para lá. A bravura, a coragem, pegou essa tira e empurrou até os Andes, né, para levar a marca de Portugal. E o Brasil entrou nesse negócio. Vasco da Gama, Caminho das Índias, lá foi levando o nosso idioma, né? E corajoso, passando além da Trabomana. Olha a coragem de ir para o lugar. Dizem que ele foi buscar o Caminho das Índias porque ele queria conhecer as Índias. Porque as mulheres portuguesas eram muito brancas. Ele queria conhecer as morenas índias. Esse pessoal é maldoso, né? Olha que homem ousado, corajoso, cheio de entusiasmo para passar. Olha aqui a descoberta do Brasil. Olha a descrição do nosso Peru Vascaíno. Neste dia, a horas de véspera, olha só. Ouvemos visto da terra primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e dono das terras mais baixas ao sul dele, e de terra com grandes arvoredos, ao monte alto, um capitão por nome, o Monte Pascal. E a terra de terra firme. Bonita, essa é eu acho que é de Vitor Meirelles essa foto, mas eu acho que eu vou andar hoje perto para passar. Essa carta de Pedro Vaz de Caminha é o primeiro documento de sogro ajudando o genro. O genrinho começou aí. Porque antes de beijar a mão de valsas, eu peço por meu genro Jorge Correia, que está na ilha e minha filha está no continente. Ele pediu para ver se deslocava o genro para junto da filha. Ora, pois essas coisas não dão certo. Mas aqui está a divisão atual dos domínios da língua portuguesa. Continental, português insulano, Ilha da Madeira, dos Açores, isso aí tudo América, Brasil, América, mas na América não é só o Brasil. Eu estive no Canadá, você também que já andou por esse mundo afora. Eu no Canadá. Olha, o que tem de gente falando, comunidades inteiras falando. Eu entrei num monte, eu até me assustei. Olha, por coisas, você vai lá e falando português, todo mundo falando português. Em Nova Jersey também, pessoal falando português. Português espalhado por aí afora. Amanhã só se fala português. Amanhã. Na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, Guiné-Bissau, Melinde, Mombasa e Casamansa. Na Ásia, Goa, Damão, Dil, Sri Lanka, o atual presidente mundial de Rotary de lá. Macau, Java, Malaca, Singapura, tudo isso. Timor-Leste. Timor-Leste é uma bravura extraordinária, porque a Austrália queria que fosse idioma inglês. E a turma lutou. Arquipélago das Lusíadas, Papua Nova Guiné, Austrália. A Austrália também tem muita gente falando português. Antártica, na Antártica, nós estamos lá também, né? Nós também estamos lá. Pode passar. No comandante geral tem um grupo grande brasileiro, não. Uma língua além do meio de comunicação, a dança.
Tudo isso faz parte da lusofonia. A nossa dança, o nosso tipo de cor, a identidade cultural peculiar, né? Os valores éticos sociais, aliás, aquilo ali está escrito. Agora, por causa do IFE, a gente junta éticos sociais e bota 2 Cs. E sentimentos coletivos, refletido no idioma e tão introduzido. Modo de ser, não é só falar saudade, a modo de ser. Isso tudo faz parte da lusofonia. Pode passar. A lusofonia cresce em várias partes do mundo. Aí eu botei alguns vultos, né? Então, só Cabral, Padre Antônio Anchieta, então João VI, que foi um gigante brasileiro, né? O Pedro Teixeira, que português corajoso. Ele saiu, imagina, entrando pelo Rio Amazonas, ele foi até o Andes. Santarém, Óbidos, era um barco que ele foi contra a corrente, foi levando a Tartaruga foi para o espaço. Ele arrebentou aquele fio e foi embora toda a vida. Eu tenho uma corveta lá em Manaus, e eu tive o prazer de tirar a foto lá do Pedro Teixeira, Santos Dumont, Gago Coutinho, Sacadura Cabral, atravessando o Atlântico. Egas Muniz, o primeiro a ganhar o Prêmio Nobel da Medicina, porque abriu o crânio. Isso tudo tem mais ainda, pode fazer. Quando eles fizeram, aí tem muita gente. Aqui eu botei alguns só. O Rui Barbosa, que foi levando o idioma português, falava essa de Queiroz, Oswaldo Cruz, que ganhou lá, né? Esse Xananã, esse é um líder depois, né? Fernando Pessoa, nós podíamos botar Vila Lobos, Machado de Assis, Manaus, a Luca, a Ayrton Senna, a Mária Bordeiro, os seus fatos, quantas pessoas, o Alberto Carlos, quantas nós podíamos ainda botar aqui. Hoje, forte significativa presente, as novelas brasileiras, né? Esses dias, em Portugal, a turma lá, nós estávamos em Coimbra, pela Federação Brasileira da Academia, que haveria, nós fizemos um acordo e um protocolo de questão. A vice-reitora, que estava na reitoria respondendo, tinha marcado um jantar com os médicos brasileiros e ela disse, vai me desculpar, mas a novela de hoje, o capítulo de hoje da novela Terra Nostra, era uma novela, eu não sei se é Socorro, vai dar a luz no trem ou vai ter de saltar. Já houve esse capítulo lá no Brasil, a criança vai nascer bem, não tem, mas a sensação de ouvir a novela, ela não preferiu ir assistir a novela brasileira a participar de uma tarde de confraternização da medicina. Então, na literatura, na música, vai passar. Então, esse é o nosso idioma. Aqui estão os dados, 270 milhões e mais, hein? De pessoas de espécies do idioma português. A lusofonia tem importante presença sociocultural, geopolítica em várias nações. O idioma português está cada vez mais presente nas organizações internacionais, como ateste o uso como liga de trabalho nas missões e sessões plenárias da Conferência Internacional do Trabalho, OIT, na Organização Internacional do Trabalho. Segundo a estimativa da Unesco, o português e o espanhol são os idiomas que mais crescem entre as línguas europeias após o inglês, certo? Pode passar. A língua portuguesa é a quinta mais falada no mundo, e são 7 os idiomas, 6 os idiomas atuais. Quer dizer, a língua portuguesa ficou fora. É a terceira entre as consideradas línguas universais de cultura e uma das 4 palavras do sexto cultura. Mas tem o conceito porque é Antártica, né? Ocupa o 5º lugar dentre as principais línguas usadas na internet, atrás apenas do inglês, do chinês, do espanhol, do japonês. E a terceira língua mais usada nas postagens feitas no Twitter, atrás apenas do inglês e do japonês. Aqui está uma presença efetiva do nosso idioma no mundo. Isso são argumentos, são fundamentos. Aqui são os países que pode passar com suas bandeiras. É esse aqui, nós está Fernando Henrique Cardoso, que teve a inteligência o magnífico reitor estava falando, a comunidade dos países da língua portuguesa alcança novos contornos. Porque facilita o entendimento, facilita a paz entre os povos da África, da Ásia, da América, aproxima, o idioma português aproxima, traz um interrelacionamento, uma convivência dessas 8 nações de idioma oficial português. Pode passar.
Aí tem 9. Agora tem a Guiné Equatorial. Projetos. Bom, projetos de cooperação do Alba de Fotografia. Essa cooperação. E as universidades, como falou o professor Zé Raimundo, essa universidade das povos da língua portuguesa nunca pode colaborar. A África, a América Latina e a Europa, o caráter universalista da lusofonia, que cada vez mais se afirma em nível supranacional. Aqui está, por exemplo, nós tivemos em Brasília há pouco tempo com o pessoal desses países e existiu um entusiasmo muito grande para passar. Estou preocupado com o tempo. Aqui a ideia era mostrar nós já estamos na União Europeia, na União Africana, o ensino do português hoje é obrigatório nos currículos da escola da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Eu fui pela Academia Fluminense de Letras, que é uma entidade com 98 anos, e um dos diretores é o professor Zé Raimundo, Ele é o presidente. nós fomos lá, porque na criação do Mercosul, no ato, nós ficamos obrigados a botar o espanhol. Meus netos, ainda não tenho bisnetos, mas meus netos já estão aprendendo obrigatoriamente. E lá na Argentina, o português ainda não é. Então nós fomos lá, falamos com o pessoal, porque nós não temos professor, mas começa a ensinar, porque os professores vão aparecer. Bota, tem que começar, não é? Então o ensino português hoje é obrigatório, mas ainda não é tão obrigatório. Está acontecendo de maneira espontânea. Pode ser. É que eu botei as bandeiras. O idioma português na ONU, isso aí é o nosso esforço. O Justiça e Mérito, prestando histórico serviço aos povos da língua portuguesa. E a autoestima. Nós temos de ser valorizados. Nós não fomos valorizados ainda porque não botamos isso como uma meta. Porque o desaforo, o russo, que é mais restrito, é oficial. O francês, que é menos da metade, já é oficial. E nós, porque não lutamos, não somos ainda oficial. Nós ainda não temos. São milhares de empregos que serão criados. E não é só isso. Vai valorizar quem fala português. Vamos ter intérprete de tudo quanto é canto do mundo. São mais de 5 mil agências que vão ser obrigadas a ter português. E estão desafiando. Até quando acusará a Caterina da nossa paciência? Até quando esse furor não era Caterina? Presente e atuante em todos os continentes, com específico contingente populacional. Está crescendo. Esse do Brasil, 204 milhões, né? Das maiores economias do mundo, agora também está lançado, líder natural da minha cultura. Mas a culpa não é nossa, não foi por minha causa, não teve meu voto, não. Portugal, União Europeia, o idioma português oficial, e esse dito meu comandante, pode passar. Umas bonitas paisagens, né? Mas não dá para a gente ver, pode passar. Olha que coisa linda, Moçambique, que coisa bonita. 24 milhões, já tem mais, está crescendo mais, já vai para 26 milhões. Angola já está também com 26 milhões. Paisagens bonitas, a Guiné-Bissau já está aproximando de 2 milhões, lindas paisagens. Timor-Leste, esse lutador, para mim lindo, 1.800.000. Cabo Verde já está com mais, que é a natalidade de São Tomé e Príncipe. Eu botei essas paisagens porque fica leve a minha fala. Esse aqui é daquele ponto. Uma língua não é um código composto por um conjunto de palavras. Não resulta de uma construção técnica destinada a comunicar conteúdos experimentos para passar. Em cada língua, além do uso que ela tem na esfera de comunicação, os seres humanos se expressam, se descobrem, se inventam. Cada idioma elaborado, aí mostrando a necessidade desse idioma ser levado. Aí a música, o nosso, a cantar, a forma de pôr, o samba, o nosso folclore, tudo isso faz parte de um conjunto, de um acervo cultural próprio da nossa língua. As diferenças da língua são ligadas às diferenças das culturas. Não é? Esse é Leandro Onder, e aqui a frase, minha pátria é a língua portuguesa de Fernando Pessoa. Pode passar. Aqui, vamos ler junto? Nós somos comunidade cultural, embora os continentes distantes, onde se ouve e se fala os nossos idiomas.
se sente fraternidade, ao estar o Espírito que nos une, as diferenças desaparecem. Eu sinto isso. Quando eu vou em Lisboa, quando eu vou, eu sinto que há um entendimento. E ali na Torre do Tombo, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa, aqueles quilômetros de distância, eu encontrei lá um bilhete de Vitor Hugo para Dom Manuel, congratulando que foi o primeiro país do mundo a acabar com a pena de morte. É o sentimento do povo, nosso povo, que não quer destruir, não quer matar, não quer criar guerra, não quer fazer participação. Aqui, a nossa ida a Nova York, o Carlos Freud, meu querido amigo, faleceu recentemente. Ali tem um grupo que nós fomos lá na ONU, e com auxílio do ex-aluno seu. É que eu chanceler agora. Hoje o chanceler foi ex-aluno seu, estudou no Salesiano, estudou todo, o Mauro Iecker Vieira. Ele era o embaixador do Brasil em Washington. Deu todo apoio, né? Deu todo apoio para que nós tivéssemos esse encontro levando o memorial. Esse aqui é um grupo. Aqui nós, naquele, mostrando, vocês conhecem Nova York, lá na frente à ONU? Sim. Tem esse mundo destruído para mostrar o que é que a guerra vai matar todo mundo. Então nós tivemos essa participação. Ali tem o memorial na íntegra. Aí é essa campanha que o Laios, que nós juntos precisamos fazer. A campanha para tornar oficial o idioma português na ONU é ato de reconhecimento, respeito e apoio pela contribuição da comunidade lusófona à história da humanidade, valorizando sua significativa presença socioeconômica, cultural no texto penal. Falta política, falta posição corajosa, política na busca daquele diálogo de Platão para Sócrates. Mestre, o que é a política? Política é a busca do bem comum. A política da busca do bem, de respeito aos povos da língua portuguesa. É essa política. Porque a gente fala e tal, tem samba, tem violão, mas uma atuação mesmo, que tem futebol, até futebol também. Pode passar. Nós estamos terminando. O idioma português é isso aí. É uma ação objetiva em parceria civil aos povos da língua portuguesa. É isso que nós queríamos expor para o senhor. Agora nós podíamos fazer um encontro. O diretor atual, que foi ontem, está vendo o Instituto Rotas do Rio de Janeiro, reúne gente de todos os estados, e tem um presidente mundial, já está aqui no Rio, diretor, tem gente do Oriente. Eu já tinha falado com ele, que é de Pernambuco, José Almeida Cícero, a gente tem um encontro, aqui não sei como é, nós temos um diretor que pega Brasil, Argentina, Uruguai, um encontro para uma ida à ONU.